O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás comigo sempre, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a Quaresma, estamos vivendo esses dias da Quaresma, e já desde o início deste tempo de conversão, de mudança de vida, nós já havíamos falado qual a finalidade da Quaresma. A finalidade da Quaresma não é viver um propósito em si, isto é, você fez o propósito de vir à missa todos os dias, e aí você continua vindo à missa todos os dias, de modo que quando terminar a Quaresma, você diz: opa, muito bem, cumpri o meu propósito, acabou. Não, o propósito da Quaresma é, por meio das penitências,
da oração e da prática da caridade, eu me assemelhar a Jesus. Isto é, de modo que, ao terminar a quaresma, algo em mim ressuscite com Jesus. Isto é, seja pelo rompimento com o pecado, todas as vezes que eu rompo com o pecado, algo em mim ressuscita, eu me torno mais semelhante a Jesus. Quando eu abraço na minha vida uma caridade, isto é, quando em mim a caridade se torna mais presente, eu me torno mais semelhante a Nosso Senhor. Quando eu cresço na virtude, eu me torno mais semelhante a Nosso Senhor. Então, o objetivo da quaresma, como é o objetivo de toda a nossa vida espiritual, é de uma maior configuração, de uma maior união, de uma maior unidade, de uma maior amizade com Nosso Senhor, de modo que as pessoas olhem para mim e vejam aquele que em mim habita, vejam Jesus. De modo como diz lá o Evangelho, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, o objetivo é esse. Pois bem, então, sempre tendo em mente este objetivo, lancemos o nosso olhar sobre a liturgia da palavra de hoje. Ela nos apresenta aquela parábola tão conhecida a nós, a parábola chamada do filho pródigo, do filho gastador, do filho esbanjador, mas que na verdade deveria se chamar a parábola do Pai misericordioso, que é reflexo do nosso Pai do céu, que é misericordioso conosco. A antífona da missa de entrada, a antífona da entrada da missa, é aquele versículo que eu já repeti aqui tantas vezes: misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Pois bem, o Senhor, Ele quer nos abraçar com a sua ternura, o Senhor quer nos abraçar com o seu perdão, mas nós precisamos nos reconhecer necessitados do perdão. Meus irmãos, infelizmente está assim de cristãos, de católicos, que não se reconhecem necessitados da misericórdia de Nosso Senhor, que não se reconhecem mendigos da graça de Deus. Pois bem, então lancemos aqui o olhar. Diz aqui que o filho mais novo diz ao pai, Lucas capítulo 15, versículo 12. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Isto é, ele pede a sua parte na herança, coisa que, como hoje também, só se toma posse da herança com a morte dos pais. Ele de alguma maneira pede a morte do pai ainda vivo, porque ele quer tomar posse da herança, e diz então que ele vai para bem longe do pai e esbanja a herança, a sua parte recebida, numa vida desenfreada, versículo 13, numa vida dissoluta, ou como vai dizer o seu irmão lá no versículo 30, ele esbanjou teus bens com prostitutas. Foi para bem longe de Deus. E diz então que a graça de Deus, mesmo longe do Pai, a graça de Deus não o abandonou. Você vai dizer: mas padre, mas onde é que está escrito isso? Que a graça de Deus não o abandonou? Porque, meus santos, diz aqui no versículo 17, que quando veio a desgraça, que quando ele perdeu todos os seus bens, que quando ele chegou ao ponto de desejar comer a lavagem
dos porcos. Imagine alguém chegar ao ponto de desejar comer lavagem de porco, é porque ela estava desesperada. Que vocês, acredito que aqui a maioria saiba o que é uma lavagem. A lavagem é o resto de comida tudo misturado, é algo asqueroso. E imagine isso para um judeu que tinha o porco como um animal impuro. Isto é, um judeu não comia carne de porco. Era um animal abominável. Era um animal que não fazia parte da sua alimentação. Então ele foi para tão longe de Deus, do Pai, que ele foi para um lugar onde os porcos eram cultivados. Então ele não estava numa região de judeus, ele estava numa região pagã. E ali perdeu os seus bens, foi trabalhar, foi tão maltratado que desejava até comer a lavagem dos porcos, e nem isso lhe davam. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos, e isso precisamos crer, isso precisamos saber por fé em Deus: o diabo, por mais que ele nos apresente alguma felicidade momentânea, o que ele quer é destruir a nossa vida. Ele é o invejoso. Ele tem inveja do amor que Deus tem por nós. O diabo, ele tem inveja do fato de Jesus, o Filho de Deus, ter assumido a nossa humanidade. Então o que ele quer é a nossa desgraça, e não apenas a nossa desgraça perdendo o céu, mas ele quer a nossa desgraça já aqui na terra também. Nunca nos esqueçamos, ele tem inveja de nós. Ele nos odeia pelo amor que Deus nos deu. Então ele pode nos oferecer um docinho de felicidade agora, mas porque ele quer destruir a sua vida depois, e destruir a sua vida aqui e na eternidade. Então ele pode lhe dar uma ilusão de felicidade enquanto você está em um pecado, mas depois ele quer levar você a já aqui neste mundo querer comer lavagem de porcos. Então nunca nos esqueçamos disso. Ele é um leão, como um leão a rugir, procurando como me devorar. Ele tem inveja de mim, nem a minha. Não é, repito, ele não quer apenas a minha condenação eterna. Ele quer a minha condenação eterna e também destruir toda a minha dignidade de filho de Deus já aqui na terra. Pois bem, então quando o filho mais novo estava ali com a sua dignidade totalmente perdida, perdeu os seus bens, sendo maltratado pelo seu patrão, desejando comer a lavagem de porcos, diz, versículo 17, que ele cai em si e ele pensa: nossa, quantos empregados na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui desejando comer lavagem de porco. Eu vou voltar para o meu pai e pedir que ele me acolha como seu empregado. Meus irmãos, aqui a graça de Deus já estava agindo. Ele só se arrependeu, ele só isso pensou, porque Deus não o abandonou nem no seu pecado. Aqui, meus irmãos, veja aqui a misericórdia de Deus, porque a parábola, ela não consegue expressar toda a profundidade espiritual. A parábola diz o quê? Que o filho pensou, e quando o filho voltou, o pai correu-lhe ao encontro. Mas o que é que espiritualmente acontece? O que é que teologicamente acontece? Não é apenas que Deus vai ao meu encontro quando eu começo a me arrepender, mas o começo do meu arrependimento já é a ação de Deus no meu coração. Isto é, quando eu caio em mim mesmo e digo:
como eu estou sendo ingrato com Deus, como o meu coração tem sido duro, como eu tenho brincado com o perigo, brincado de me perder, como eu tenho flertado com o pecado. Misericórdia, eu não quero mais isso. Ora, este próprio pensamento já é uma ação da graça de Deus. Deus que está ali, suscitando no seu coração o arrependimento, sustentando você naquele arrependimento e acompanhando você naquele ato de arrependimento e de retorno para Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. E aqui, meus santos, não fique se perguntando: mas eu sou o filho pródigo ou eu sou o filho que ficou na casa? Nós temos o pior de um e do outro no nosso coração, porque os dois tinham um coração dissemelhante, diferente do coração do pai. Um, pelo esbanjamento, em ter desejado a morte do pai, pedindo os seus bens, os bens do pai, a sua parte, e tendo uma vida dissoluta, um coração bem diferente do coração do pai. O outro, um coração duro, um coração incapaz de se compadecer, e um coração tão fechado na sua aparente justiça, que não conseguia ver a bondade do pai na sua própria vida. Meus santos, talvez o pecado do filho que estava em casa fosse bem mais grave do que o pecado do filho mais velho, fosse bem mais grave do que o pecado, o óbvio pecado do filho mais novo. Porque quanto mais discreto, como posso dizer, quanto menos reconhecido é o pecado, mais perigoso ele se torna. Porque nós vemos aqui, e a parábola termina sem nem dizer se o filho mais novo entra para participar daquele banquete que é sinal do céu. Então nós precisamos reconhecer de que nós somos pecadores e pecadores miseráveis. E precisamos pedir a Deus que nos conceda este conhecimento. Santo Agostinho, ele tem uma frase bonita, que ele diz assim: eu confesso que fui perdoado, eu confesso que tudo me foi perdoado. Os pecados que Deus me perdoou, os pecados que eu cometi e que Deus perdoou, e os pecados que Deus, por sua misericórdia, evitou que eu os cometesse. Mas tudo me foi perdoado. Repito, sejam aqueles pecados que eu cometi e que Deus me perdoa, sejam aqueles pecados que, por graça de Deus, eu não cometi. Então nós precisamos a cada dia reconhecer essa nossa miséria, essa nossa pequenez, para que a gratidão brote do nosso coração, para que nós digamos: meu Deus, como o Senhor é bom comigo, como o Senhor é misericordioso. E você vai ver que a misericórdia por graça de Deus, vai brotar do seu coração, e você vai ter mais facilidade de ser misericordioso com seus irmãos. Ora, o filho mais velho não teve compaixão do seu irmão mais novo. Por quê? Porque ele se achava impecável, porque ele se achava justo, e ele não tinha percebido de que aquilo que de bom ele fazia era pela bondade do Pai. Meus irmãos, essa parábola ela foi contada por quê? Porque os fariseus, que se achavam justos, começaram a criticar Jesus, que acolhia e comia com os pecadores. Será que tal atitude também não está presente no nosso coração?
Porque é claro, nós normalmente, nós de imediato nos identificamos com este pecador, o filho mais novo, que abandona a casa do pai e que esbanja os seus bens. E isso é verdade, isto existe no nosso coração. Todas as vezes, por exemplo, que nós vamos nos confessar, só para lembrar, nós estamos tendo confissão todos os dias ali. Uma pessoa ficou em dúvida porque olhava para o confessionário. Os confessionários estão fechados por causa da pandemia, mas o padre está do lado de fora, ouvindo a confissão, e a filha é ali, do meu lado esquerdo, ali. A pessoa está aqui, ela vai compreender. Eu não pude deixar de dizer isso, ela sabe por quê. Muito bem, meus santos. Então, todos aqueles que vão se confessar, eles fazem essa experiência. Isto é, Deus me perdoa porque eu fiz pouco caso da sua graça. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós estamos desprezando todas as graças que Deus nos concedeu com o seu sacrifício. Mas quando recebemos a absolvição, quando recebemos o perdão de Deus, Deus novamente põe em nós uma roupa nova, a graça, o anel no dedo da filiação e a sandália nos pés, porque os escravos andavam descalços, mas os filhos não, os filhos andam calçados. Então percebe aqui esse amor generoso. Meus irmãos, nós poderíamos aqui, o Evangelho ele é grande não apenas em conteúdo, mas em profundidade. Isto é, nós aqui poderíamos tanto aprofundar mais na vida do filho mais novo e ver onde nós encontramos atitudes semelhantes em nós, como poderíamos olhar para a vida do filho mais velho. Mas uma coisa que precisa estar claro, nós temos atitude tanto de um como de outro. Então louvemos a misericórdia de Deus. Se você precisa receber o perdão de Deus, vá para a fila da confissão, suplique, receba o perdão de Deus e cante a misericórdia de nosso Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todo, sua ternura abraça toda a criatura. Mas se você está aqui nesta igreja e diz: Padre, graças a Deus, eu tenho vindo à missa direitinho todos os dias, eu tenho rezado todos os dias, eu tenho conseguido vencer os pecados na minha vida. Então, meu santinho, louve a misericórdia de Deus que o preservou dos seus pecados, que o preservou de cair nesses pecados. Como disse Santo Agostinho, tudo me foi perdoado, ou o perdão dado para os pecados cometidos, ou a graça que me foi concedida para que eu não os cometesse. Então não se sinta melhor do que os seus irmãos, não se sinta, não deixa a soberba entrar no seu coração, porque será desgraça do mesmo jeito. Seja misericordioso, seja misericordiosa. Isso tantas vezes acontece nas nossas casas, com os nossos irmãos de sangue. Isto é, nós percebemos que o irmão nosso, ele é relapso, e nós percebemos que nós não temos aquelas atitudes, e nós ficamos com raiva, porque às vezes os nossos pais amam aquele irmão relapso, e nós achamos que com isso, nós é que não somos amados. Quando os nossos pais, mesmo nas suas imperfeições, eles amam os dois, e eles não amam os pecados óbvios daquele filho que é relapso, que é alcoólatra, que é irresponsável. Mas também os pais não amam a dureza daquele outro filho, a dureza de coração, que embora não cometa aqueles erros daquele outro, mas tem um coração tão ruim, é tão cioso da sua grandeza e tão cioso das suas virtudes, que é um coração também que não é digno de imitação. Peçamos, meus santos, peçamos ao nosso Senhor, por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Hoje é 1º sábado do mês. Peçamos ao nosso Senhor que nos conceda
um coração semelhante ao dele, um coração semelhante ao da sua Santíssima Mãe. Quando tivermos um coração assim, ora, nós não só fugiremos dos pecados, como nós teremos compaixão dos pecadores. Nós não só não esbanjaremos os bens de Deus, como também não olharemos de cima para baixo aqueles que esbanjam as graças de Deus, mas muito pelo contrário, nós iremos nos unir a nosso Senhor, suplicando a misericórdia, a conversão dos pecadores. Suplicaremos a misericórdia de Deus pela salvação do mundo inteiro e também nos uniremos a nosso Senhor, nos oferecendo, quem sabe, até mesmo a nossa vida e os nossos cansaços, as nossas dificuldades, pela salvação e conversão do mundo inteiro. Que hoje então, neste primeiro sábado do mês, supliquemos a intercessão da Virgem Maria, pedindo a Deus estas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.